Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Hoje o nosso convidado pertence a um leque de classe de treinadores com um vasto currículo. Começou bem cedo nos escalões de formação do Sport Lisboa e Benfica, claro, depois de uma carreira enquanto jogador profissional. Mais tarde tornou-se ele treinador principal, acompanhou também um dos nomes mais sonantes dos nossos treinadores, da nossa classe de treinadores, José Mourinho, e depois seguiu para uma grande digressão no Médio Oriente, onde permanece até hoje e é treinador do Al-Sharjah. Recebam por isso José Moraes. Bem-vindo, Mister. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui convosco e partilhar um pouco daquilo que é a nossa vida. Muito obrigado, Mr. Nós, por ter naturalmente aceito o convite e estar hoje aqui connosco no Sem Filtros. Mister, eu antes de ir para aquela que é a sua carreira de treinador, eu quero começar por algo que também referimos na introdução, que é o facto de ter sido jogador profissional de futebol, ter também tido uma carreira enquanto jogador, e perguntar-lhe em que momento da sua carreira enquanto jogador surgiu essa ideia ou paixão pelo treino? Olha, foi simples, portanto, em 91, mais ou menos, quando eu fazia parte do plantel do Penafiel, houve uma altura em que eu, depois, com as chegadas de Jorge Costa, secretários, Nogueiras, etc., acabei por não ter espaço e fui jogar para os Açores. Quando fui para jogar para os Açores, no final dessa temporada, no fundo, aquilo acabei por pensar numa transição natural, uma vez que estava eu na altura, era aluno do terceiro ano da Faculdade de Motricidade Humana, tinha como professores Jorge Castelo, que era na altura treinador adjunto do Benfica, e em conversas, e sabendo ele que eu tinha esta vertente de ser jogador e estar a estudar na faculdade em simultâneo, uh, propôs-me a possibilidade de fazer um estágio nas camadas jovens do Benfica. Portanto, e no fundo foi nesse momento que eu comecei a pensar que o mais importante do que continuar a carreira, esse bichinho de poder eventualmente um dia ser o principal num contexto como o Benfica, por exemplo, despertou em mim uma força grande que me fez dizer, ok, provavelmente este aqui é um momento para mim de pensar num caminho diferente. E foi o que fiz e estou satisfeito por Pela escolha. Mister, e ainda antes de continuarmos para esse início de carreira que foi, como referiu bem, no Sport Lisboa e Benfica, uh, eu pergunto-lhe, ainda falando da vertente de jogador, como é que foi naquele ano de Penafiel receber jogadores como Jorge Costa, secretário, partilhar balneário também com outros tantos nomes do futebol nacional, como o caso de Artur Fonte, pai de José Fonte. Pergunto-lhe, de duas formas, ou melhor, dividindo a pergunta em duas. Como é que foi conviver com esses atletas? Atletas que depois, alguns deles, se tornaram bastante renomados no panorama nacional. E que diferenças encontra na mediatização dos jogadores da época, portanto, da sua geração, para aquela que é a mediatização dos jogadores à data de hoje? a diferença é é muito é muito grande, portanto, há um mediatismo, hoje em dia,
as redes sociais, o acompanhamento televisivo, as entrevistas diárias e eventualmente até a cobertura dos jornais é completamente diferente. Portanto, hoje em dia, enquanto naquela altura a dimensão era uma dimensão nacional, hoje em dia as equipas têm muito mais dimensão internacional também, portanto, tem um impacto diferente. O scouting de jogadores chega muito, 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 muito mais longe. Os jogos transmitidos pela televisão que antes resumiam-se a resumos televisivos no final da jornada ao domingo. Hoje há transmissões diárias de jogos completos das várias categorias, portanto, as coisas estão muito melhores. Eu fico satisfeito porque dessa forma nós acabamos por ter muito mais acesso àquilo que é o verdadeiro talento, a verdadeira qualidade. Podemos chegar, podemos chegar mais facilmente ao talento que tem qualidade. Epá, Está rouco, Mister. Vamos aproveitar para beber água. Deixa à vontade, Mister. Fazemos aqui, fazemos aqui, não, força, Mister, aproveite. Também faz parte da. Agora sim. Já se hidratou. Ok, estamos aqui no processo de hidratação. Muito bem. é isso, é isso, é isso. Portanto, esse mediatismo, acredita que o mediatismo hoje em dia também torna as coisas, se calhar, para além de mais acessíveis, se calhar, mais fáceis também naquele que é o crescimento dos profissionais à data de hoje, comparativamente àquilo que era o crescimento, ou àquele que era o crescimento na sua geração? É mais fácil identificar e é mais fácil chegar ao talento a nível nacional e até a nível internacional. Portanto, antes era praticamente boca a boca e o treinador que conhecia A, B, C ou D, que ouviu falar de A, B, C ou D e pronto, e não havia muitos dados para os quais se pudesse recorrer se quiséssemos informação sobre, ou se quiséssemos transmitir informação sobre o jogador. Hoje em dia antigamente não havia os DVDs, os melhores momentos, etc. Tínhamos que recorrer a outros meios. Mister, falando daquele que é o impacto e o crescimento do Mister, falamos de Sport Lisboa Benfica, o sítio onde deu os primeiros passos enquanto treinador de futebol, e eu pergunto-lhe o quão importante foi o Benfica naquela fase inicial da sua carreira e que memórias guarda desses tempos ali nos anos 90. O Benfica, portanto, o Benfica é a minha base, portanto, tem uma base de exigência, método. O Benfica foi onde eu aprendi que o rigor diário, o trabalho podem de facto fazer a diferença. Portanto, desde os meus tempos em que, em que eu comecei a trabalhar no clube, passei a perceber a dimensão de um clube grande, não só em termos associativos, mas fundamentalmente como a alma que deve existir na representação de um clube da dimensão que tem o Benfica. E eu não falo apenas, provavelmente não falo apenas do Benfica, falo de todos os clubes grandes. De facto, é importante entender qual é que é o significado de vestir uma camisola de um clube cuja responsabilidade
social tem uma dimensão maior eh, do que apenas as cores clubísticas. Muito bem. E pergunto-lhe, Mister, já que fala dessa exigência, a exigência de um clube como o Benfica molda a forma de ser e de estar de um treinador? Ou seja, sendo mais específico na questão, o Mister naturalmente já tinha um know-how, um knowledge futebolístico por ter sido jogador profissional. Começa nos escalões de formação, mas nos escalões de formação de um Sport Lisboa e Benfica. Isso molda totalmente, ou moldou totalmente, a forma de ser e de estar do Mister enquanto profissional? Sim, sim, porque tu tens, obviamente, influências de personalidades que na altura também eram treinadores dentro do clube, e, e em função do clube tens nomes diferentes, mas eu tive a felicidade de trabalhar com grandes pessoas, pessoas enormes, com treinadores de, de grande qualidade, de muito nome, pessoas na administração, como na presidência, que são nomes grandes do futebol português, por exemplo, não é? E tu dizes, e não só, do futebol internacional, eu trabalhei com José Augusto, Jaime Graça, António Simões, eh, António Oliveira, Shell, Nené, Baixo Lopes, Chalana, eh, até o Eusébio no início da minha carreira, eh, estive com o Eusébio dentro do campo a treinar jogadores como o Deco, ok, ou outros como, que na altura tinham sido preteridos pelo Graham Souness, mas é o Eusébio, não é? Certo. São, Certo. são Esta, coisas, força, são força. memórias e são coisas que, que marcam a personalidade das pessoas e fazem-te entender eh, o que é um clube e qual é que é a dimensão do clube e qual é que é a essência do próprio clube, não é? Portanto, eu tive a felicidade, e nomeadamente trabalhei muito mais tempo, obviamente, com o Nené, e o Nené era um símbolo da mística do clube, não é? O próprio Zé Henrique, o treinador de guarda-redes, um guarda-redes toda a gente sabe a dimensão que teve. E neste conjunto de pessoas, e lamento se me esqueci eh, penso que outros que já não estão connosco, o Sr. Pérez Bandeira, que é qualquer coisa que eu também eh, tenho um grande apreço e tinha um grande apreço por ele. Mas todas estas pessoas, e paralelamente, todos os jogadores que foram passando pelas equipas e que nós no fundo fomos convivendo, não é? Tanto não só em termos nacionais como em termos internacionais. Ou seja, desta lista de nomes que deu, eu só espero é que a internet das pessoas não esteja agora a travar, porque são realmente nomes de grande relevo do futebol nacional. O Mister, depois de fazer esses anos de formação de Benfica, começa a assumir o papel de treinador principal em equipas principais. Uh, Como é que foi essa transição? Qual é que foi a exigência também de transitar do futebol de formação para o futebol sénior, que para todos os efeitos tem uma grande diferença entre eles? E qual é que foi o maior desafio que sentiu nessa mesma transição? Olha, foi. ah, eu era relativamente jovem também, quando fiz essa transição natural. Comecei cedo no Benfica, com 27 anos, mais ou menos.
O contexto era um contexto obviamente exigente em termos de organização, método, mas o mais importante foi, de facto, aquilo que tu estás a dizer, foi a a evolução, que veio a seguir. E isso, em termos de diferenças, é que, é fundamentalmente na liderança. Tu lideras jogadores que são jovens e têm, eh, com potencial, e que pretendem chegar às primeiras equipas profissionais, jogadores que chegam às seleções nacionais jovens e depois têm a pretensão de ser titulares nas primeiras equipas, ah, onde tu tens uma abordagem e um tipo de intervenção ah, ah, um, um pouco mais de, de guia, ah, guia, não propriamente, é um bocado mais, ou seja, tu tens um coaching mais parental. Muito bem. E quando chegas ao profissionalismo, os jogadores são adultos, hum, já têm famílias, ah, já se sentem, em termos de personalidade, já são autónomos, ah, e, 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 e pretendem um coaching diferente, pretendem coaching voltado para eles próprios enquanto jogadores no seu desenvolvimento dentro da própria equipa, ou seja, tu tens de estar muito mais focado no processo que eleva o rendimento dos jogadores, a ponto de simultaneamente elevar o rendimento da equipa e permitir trazer sucesso dentro da organização onde tu trabalhas. E isso é a exigência, no fundo, de um grupo profissional. Portanto, são objetivos completamente diferentes. A formação é tu preparares o jogador e dotares o jogador de capacidade para poder representar o clube em termos profissionais numa categoria sénior. Quando tu passas para essa categoria sénior, nos grandes clubes e nos clubes mais profissionais, tens uma responsabilidade diferente, ou seja, há uma exigência diferente, a exigência é rendimento e resultado. Muito bem. É rendimento e crescimento da qualidade para Mas, fazer mas permita-me, Mister, permita-me só então aqui a interromper e colocar-lhe esta questão. Se o foco acaba por ser mais a performance e o rendimento, uh, quando o tempo acaba por ser, de certo modo, curto e uma exigência alta, porque no futebol sénior quer-se que os resultados apareçam com uma rapidez que às vezes no futebol de formação não se exige. Aliás, na grande maioria das vezes não se exige. Como é que se constrói então rapidamente uma identidade de uma equipa, sendo que há todas estas componentes pelo meio de exigência, de performance e de espaço curto para trabalhar? Olha, eu acho que construir isto de uma forma rápida tem a ver com a identidade do próprio treinador, ou seja, ah, ah, quem é o treinador, portanto, e a pergunta típica é: como é que tu te defines enquanto treinador? És um treinador exigente? És um treinador que clarifica ideias, que estás focado no detalhe, que és consistente? Portanto, e isso é que, no fundo, isso é um perfil de identidade que depois transmites àquilo que é a tua equipa. Portanto, a tua identidade depois reflete-se naquilo que é o comportamento dos teus jogadores, porque tu, enquanto treinador, tu queres formar campeões, queres resultados.
resultados, tens que transformar o teu dia a dia num dia a dia onde a exigência te permite obter sucesso e tens parâmetros que vais tendo que, que, que afinar, afinar e confrontar diariamente, de modo a que tu percebas que o estado onde te encontras, não é? É um estado, ou o estado em que tu te encontras e que estás a seguir, te permite chegar ao estado que te permite depois dizer, ok, nós nestas condições podemos estes jogadores podem de facto ser campeões. Portanto, e isto é Ok, uh, o que define o treinador principal. É? No fundo, a sua própria identidade pode influencia diretamente o comportamento das suas equipas. Portanto, no fundo, este, uh, esta aprendizagem que eu fui tendo ao longo dos anos é o que me permite dizer muitas vezes que o talento é importante, mas o comportamento é mais importante ainda do que o talento. E é o comportamento diário que sustenta as equipas vencedoras. Portanto, a atitude que o muito bem. jogador no treino, na assimilação do conhecimento necessário para desempenhar as tarefas táticas que são necessárias para a própria equipa. Portanto, no fundo, isso é o que cada treinador procura, no sentido de, pelo menos aqueles treinadores que procuram ter equipas organizadas, equipas agressivas nos momentos certos e com grande capacidade de tomar a decisão em momentos de grande pressão. Qual é que foi assim, Mister, falando de projetos, qual é que foi o projeto então que mais desafiou o Mister enquanto treinador principal? Se foram aqueles no princípio de carreira, e quando eu digo princípio de carreira, não me refiro somente a escalão de formação Benfica, mas a início mesmo enquanto treinador de equipa principal, ou se são os de há uns anos para cá, no Médio Oriente, qual é que foi assim o mais desafiante? Eu acho que eles foram todos, de modo diferente, desafiantes, porque eu tenho, eu tenho a felicidade de ter trabalhado em contextos exigentes e também em contextos muito diferentes, com pressões, culturas diferentes até, níveis de sentir e níveis de pressão até diferentes, e que te obriga a adaptar-te muito rápido e a aprender também rápido, não é? Portanto, isto faz com que tu tenhas a possibilidade, e eu tive a possibilidade de me transformar num treinador mais completo, porque saber organizar equipas em curto espaço de tempo, tendo em conta ambientes de pressão e contextos culturais muito diversificados, eh, tu tens de ter qualidade para liderar em determinados momentos eh, que, que- que são momentos que criam. São momentos difíceis, não é? Há muitos momentos difíceis na, na liderança, e estar preparado para, para, esse, para uma liderança desse tipo não é fácil, exige bastante. Eu tive essa felicidade, e acho que todos eles foram desafiantes, independentemente do país e do clube, todos eles foram de facto desafiantes, mas pronto, nós como europeus, eu creio que chegar à Coreia do Sul, a Coreia do Sul foi de facto uma das culturas mais, foi interessante, foi desafiante, eh, porque também era uma cultura muito diferente. Foi a primeira vez em que eu senti que
enquanto treinador, eh, não posso dar um abraço ao jogador, então como é que está? Está ali, Ou seja, não diga. dava. Não dava para dar um abraço, tinha que ser na base do passou bem ou do... Tens que baixar a cabeça. Epá, no fundo, são situações que chocam um bocadinho com aquilo que eram as nossas, que aquilo que é o nosso comportamento natural, né, na Europa, e não nos choca a nós, mas choca-lhes a eles, Certo. porque entramos no espaço deles para cumprimentar, para abraçar, para não sei o quê, e o jogador às vezes parece que, epá, espera aí, onde é que... Ou seja, falando de choque cultural, Mister, porque o Mister passou, falando do mundo asiático, o Mister passa por, no fundo, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, também tem umas experiências no Iémen, nesse da Coreia do Sul, no John Book já me disse que tinha que ser as vénias e os, e os comprimentos de mão. Mas qual é que foi assim o maior choque cultural que sentiu? Foi esse, porque ok, nós somos muito dados, somos latinos, somos muito dados ao toque, mas qual é que foi o choque cultural assim que o impactou mais? Eu creio que sim, foi mesmo esse, foi tudo por causa desse objetivo. Obviamente que nós temos situações, e há situações também, engraçadas no princípio, quando eu fui pela primeira vez para a Arábia Saudita, também foi foi diferente, não é? Portanto, a Arábia Saudita foi a primeira vez que eu fui para um país fora da Europa. Ah, exatamente. Estava a processar isso, estava a pensar se era mesmo. Ah, não, fora, não digo fora da Europa, mas muito fora dos padrões, muito fora Europeus. dos padrões europeus, porque eu lembro que fui para a Tunísia e a Tunísia era um bocadinho diferente. Certo. E quando fui para a Arábia Saudita, de facto, eh, a diferença era de facto muito grande. E foi verdadeiramente esse foi o meu primeiro país fora da Europa, em termos da Ásia, Médio Oriente, foi a Arábia Saudita e também foi foi engraçado, foi uma experiência grande, eh, a dificuldade de entender o porquê de eu não ter o meu passaporte comigo diariamente, por exemplo, né. Ah, mas pronto, mas depois, entendo um bocadinho o porquê pelas regras e Mas não tanto me quanto permitiam, peço desculpa interromper, não permitiam que o Mister tivesse o passaporte todos os dias consigo? não podias, ou seja, tu estavas sobre a alçada da entidade patronal, portanto, no fundo, a entidade patronal era responsável por ti e tu acabavas por ser como se fosse uma criança, portanto, opá, o meu pai é a entidade patronal e ele toma conta dos meus documentos. Quando eu precisar de alguma coisa, vou ter que pedir autorização ao pai para sair, se eu quiser sair do país, se eu quiser ir para aqui, para ali, etcétera, Ou portanto, seja, o governo árabe era o seu encarregado de educação naquele tempo. basicamente, é pensar assim, não é, se quisermos. Ou Mas seja, pronto, são estas pequenas, questões culturais que nós temos que entender e perceber, não é? E só assim, portanto, só assim tu, te tornas um líder diferente, não é? Portanto, capaz de processar, eh, coisas que saem completamente fora dos teus padrões normais de de raciocínio, não é? como é que se gera um balneário? Pergunta agora, curiosamente, nós estávamos há pouco a falar da questão de formação, ou melhor, o Mister estava a referir, na formação há um sentido, se calhar, maior de
vou dizer, de parentalidade, vamos dizer assim, quase que o treinador ter que assumir um papel também de formador, de pai, entre aspas. Falamos do futebol sénior, de uma visão e de um coaching mais voltado à performance, mas aqui neste contexto, como não é europeu, o Mister já referiu que culturalmente e em termos de hábitos é muito, portanto, divergente daqueles que são os padrões ocidentais europeus. Pergunto-lhe, Mister, como é que se gera um balneário de culturas tão diferentes? E já agora, a tom de curiosidade, já que passou pela Arábia, está agora nos Emirados Árabes Unidos, se já fala um bocado de árabe também. Sim, falo, ou seja, entendo algumas palavras, não é? E vou, aqui e ali, vou, vou, vou dando frases, algumas frases soltas que estão para rir. Mas eu acho que há, 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 há frases, Espera aí, Mister, que estamos aqui com uns cortes no áudio. Estamos só aqui com uns cortes no áudio. Consegue só é, falar aquilo que estava a dizer? Disse que ia aprendendo algumas coisas, algumas frases soltas. exato, exato. Portanto, algumas frases como Alhamdulillah, hashtag. Eu lembro-me da primeira, e foi engraçado. Portanto, eu diria que a primeira, uma das primeiras coisas engraçadas foi durante um jogo na Arábia Saudita e aquilo estava só ao intervalo, o jogo, ok, o jogo estava bom, estava intenso, mas nós queríamos, no fundo eu queria que a equipa fosse um bocadinho mais agressiva, não é? Ah, e como eu queria que a equipa fosse mais agressiva, eu utilizei um método que provavelmente depois, passado um bocado, ah, apercebi-me que provavelmente não teria sido o mais adequado, digamos assim, porque eu ao fazer o gesto, ah, ah, de repente vi jogadores a voltarem a cara para o lado e, e outros a dizer: está que fira lá, está que fira lá. É quase. Eu depois a perguntar aqui, olha, assim, pá, foi, que Deus Nosso Senhor te perdoe. Era, Deus Nosso Senhor te perdoe. Eu disse, não estava a perceber porquê, porque, né? Mas pronto, portanto, no fundo era qualquer coisa que nos nossos balneários era natural e normal fazeres uma coisa dessas, mas num balneário na Arábia Saudita, portanto, fazeres o gesto e mostrares o que mostraste, eh, não é propriamente a melhor forma de transmitir a emoção e a imagem que tu queres transmitir para provocar uma mudança de comportamento, não é? Portanto, o que eu criei ali foi um momento eh, de choque e consternação, digamos assim. Eu quase que imagino o que é que foi o gesto. Mister, estou com um certo receio de perguntar o que, o que é que o Mister fez. O que é que o Mister fez nesta situação para chocar tanto o- os jogadores? No fundo, aquilo que nós às vezes no balneário em Portugal, a gente diz assim: "Pá, mas agora só nos falta", portanto, e a imagem é um bocado essa, só nos falta baixar as calças, não é? Eh, Pá, porque isto assim não pode ser, portanto, ok, eh, há formas obviamente de se poder dizer isso, mas, provavelmente aquela que eu utilizei não não poderia
ter sido utilizada porque houve gente a virar a cara para o lado e outros e e outros a dizer: "Eu te perdoo, o Senhor te perdoa", em árabe. O Mister então baixou mesmo as calças, é isso que está a querer dizer, não é? Se calhar, vamos deixar às pessoas que estão a ouvir e a ver isto tentarem adivinhar o que é que se passou ali dentro. Mas pronto. Ó, Mister, curiosamente, agora falando, houve alguma história assim ou situação inesperada que hoje conte. Ou melhor, vamos dizer assim, houve alguma situação inesperada como essa, ou para além dessa, que hoje conte como uma boa história? Já falamos um bocadinho da questão do Ah, passaporte, esta questão das calças. há algumas, há algumas, porque há sempre histórias engraçadas, né, há sempre histórias engraçadas, depende um bocado de como como nós olhamos para as situações, mas há de facto algumas interessantes. Eu lembro, por exemplo, na Coreia, na Coreia, na Coreia do, na Coreia do Sul, há uma altura, do campeonato em que os jogos estavam a ser difíceis e as decisões arbitrais eram um bocadinho diferentes, né, daquilo que a gente eventualmente poderia estar a pensar. E o que é que acontece? Houve uma situação em que, nesta fase já decisiva do campeonato, sentíamos que os árbitros às vezes deixavam jogar demasiado, né? E havia contactos claros, mas o jogo seguia. Durante a semana, eu digo aos jogadores: epá, ah, se é falta. Tu cai e segura a bola e obrigas o árbitro a parar o jogo. Pá, porque é uma falta, pá. Vamos para o fim de semana, chegamos ao jogo, estamos a ganhar 1-0, últimos minutos, bola nas costas, o nosso médio protege a bola, sente o toque, cai e faz exatamente aquilo que eu tinha dito. O gajo cai e agarra a bola, segura a bola dentro da área. O árbitro apita, oh, Penalti, portanto. penalti. Epá, oh, neste é o momento que tu percebes que, epá, há coisas importantes que a gente tem que perceber enquanto treinadores, é que os jogadores às vezes fazem exatamente aquilo que tu dizes, mas não pensam, 2 vezes, portanto, epá, Ou desde seja, dentro aprendi a lição, pá, de que, pá, quando digo alguma coisa deste género, tenho que explicar sempre quando, onde, como, tudo ali direitinho, que é para que eles fazem no sentido literal. Vão fazer no sentido literal. Se o Mister não for específico, eles vão fazer aquilo no sentido literal e depois dá. no fundo, aquilo que tu vais aprendendo ao longo desta carreira diversa que vais tendo em vários países, é que eh, a comunicação é tão importante, eh, que tu tens que ser preciso e muito claro na forma como comunicas, porque senão o mal-entendido Certo. acontece, acontece Mister, agora muito. quero pegar aqui num ponto também de uma situação engraçada que aconteceu com o Mister este ano. Ganhou aquilo que é o equivalente à supertaça, no fundo. Sim, Uh, eu sei que aí tem um nome diferente daquilo que nós costumamos usar, que, ou seja, não é supertaça, mas é algo quase King, Super Cup, algo sempre dentro desse estilo de naming, vamos dizer assim. E o Mister tem uma situação no final do jogo que é bastante. Pronto, ficou bastante conhecida, ganhou bastante visibilidade, que foi.
a dança do Mister. O Mister faz uma dança no final do jogo que é fantástico. Aprendeu a dançar assim aí ou já trouxe de Portugal esse estilo de dança? No fundo, são também pequenas aprendizagens, não é? Dos vários países por onde vais passar. Mas essa dança é uma dança, é uma mistura de danças tradicionais na Ásia, Arábia Saudita, cultura persa. Portanto, são aquelas danças tintintis, 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 e são danças, são danças muito populares, portanto, são muito semelhantes àquilo que é o nosso folclore, por exemplo, não é? Muito bem. Aí é cultura, eu acho que é a riqueza da cultura no mundo. Mas consegue reproduzir, Mister? Só disse-me que conseguia dizer frases soltas em árabe. Há algo que se cante enquanto se dança ou enquanto se faz essas danças? Não propriamente, portanto, são músicas diferentes, são ritmos e depois isto tem a ver, pronto, obviamente que eu não sou não sou propriamente um dançarino e pronto, mas há momentos em que nós há momentos que são celebrados de uma forma muito natural e muito particular, não é? Portanto, e o corpo e o movimento, e nós somos gente do desporto, portanto, as nossas expressões são expressões corporais e de movimento. E no fundo foi isso que acontece, a dança é movimento e foi aquilo que aconteceu. Ganhou mais. É, não Desculpe, posso essas, não é? Este ano fiz 2 vezes, deixa ver se para o ano o que é que acontece. ganhou mais respeito e mais consideração por parte dos seus jogadores, principalmente dos árabes, a partir do momento, e até dos adeptos, se quisermos ir um bocadinho mais longe, a partir do momento em que fez a dança. Bem, eu creio que é um bocado quando quando tu te identificas com a cultura do próprio país. Eu acho que as pessoas sentem, e apreciam o esforço que tu fazes para os entender e para entender e para perceberes a cultura deles. Portanto, e eu acho que do mesmo modo que é que é bonito ver um treinador estrangeiro em Portugal fazer qualquer coisa que nos permita a nós perceber que ele está interessado na nossa própria cultura, na cultura portuguesa, etc. Né? Portanto, e vai de um simples gesto até à simples palavra que possas aprender e que nos faz sentir que afinal tu estás interessado em comunicar connosco, que é tipo, bom dia, não é? Quero um pastel de nata. Alguém, um estrangeiro que chega e diz isso, mesmo com o sotaque, faz-nos rir e tu no fundo acabas por concluir, pronto, este é dos nossos. E como é que se diz? Então, bom dia, deixe-me pensar numa comida boa. Agora é uma boa questão, não é? Em termos gastronómicos aí nos Emirados ou na Arábia, será o quê? Um pita shawarma? Será um próprio kebab? Não sei. É kebab. O kebab eu nem foi há muito tempo que eu me apercebi disso, mas, tu, por exemplo, kebab são grelhados, os nossos grelhados são o kebab, do kebab, portanto, kebab, kebab. Como é que Ah, se diz? Desculpa, como é que se diz bom dia, quero um kebab? bom dia não, não, bom dia tu chegas, salam aleikum, não, kebab eu já não sei dizer. Kebab kebab, ah, tu podes ter chicken kebab, ah, por exemplo, que é frango grelhado, não é? Ah, como podes ter peixe também grelhado, tudo isso é kebab. Carne, na grelha, é kebab, não é? Portanto, Ok. não é
não é nada específico. Só chega e diz kebab. Salam aleikum, kebab. Então, Isto- faz o gesto, olha. Kebab. Salam aleikum, kebab. Pronto, e tá Bom, feito. E bom, depois faz a dança. E depois faz a dança. Vicente, ah, vamos agora sair um bocadinho do mundo asiático, embora seja o mundo onde neste momento esteja a treinar. Mas é importante falar, porque o Mister durante a sua carreira convive, como dizíamos na introdução, com um dos nomes mais mediáticos naquela que é a nossa classe de treinadores, e possivelmente aquele que transportou mais pessoas, ou melhor, o gosto do treino para mais pessoas que já gostavam de futebol. Trabalhou ao lado de José Mourinho, naqueles que são alguns dos maiores clubes do mundo, como Real Madrid, Internacional, até no próprio Chelsea. O que é que aprendeu mais com José Mourinho, que marca um ponto de viragem significativo na classe de treinadores portugueses? olha, com o José Mourinho, esse foi um momento, como tu dizes, é um momento-chave na minha carreira, porque com o José Mourinho, o que é que foi fundamental para mim? A aprendizagem do método, a organização, a liderança ao mais alto nível. Portanto, isto foram estes aspectos fundamentais. E, acima de tudo, a exigência diária para transformar os jogadores em campeões. Portanto, e isto é, portanto, depois tem obviamente, tem um espectro muito amplo, porque essa exigência diária, tu só trabalhando com ele é que tu podes entender o que é, na forma como ele lidera, na forma como ele fala, como comunica com os jogadores, conversas que tem, a perfeição, o intervalo do jogo. Portanto, estes momentos são os momentos onde tu aprendes o que é de facto o coaching que transforma jogadores em, em campeões, a mentalidade. Não é? E eu acho que isso só mesmo quem trabalha com ele e está focado naquilo que é a exigência dele, eh, absorve isto, absorve isto. E foi isto que eu retirei do José Mourinho, no fundo, é isso que me define, e há muitos desses aspectos que me definem. Não, no fundo aquilo que eu estava a dizer, relativamente ao ao significado que foi e ao momento-chave que foi trabalhar com o José Mourinho, e aquilo que hoje em dia, eh, me caracteriza como treinador, portanto, capaz de liderar ao mais alto nível, não é? E com esta exigência diária, não é? E é essa exigência diária que provoca a transformação dos jogadores em campeões, no fundo. Portanto, e conseguir isto ah, define-te enquanto treinador, porque não é sempre da mesma forma, ah, e vai mudando em função das personalidades que tu vais encontrando, no fundo, nos balneários, e tu tens personalidades diferentes, portanto, Falou, tens falou, de, personalidades. falou de personalidades e é interessante, porque o Mister, como acompanhou o José Mourinho, como eu dizia, nesses grandes clubes, também acaba por trabalhar com um conjunto de jogadores
também eles de grande renome. Se falarmos em Real Madrid, falamos de Cristiano Ronaldo, falamos de Benzema, falamos de Xabi Alonso. Bem, temos uma panóplia de atletas. Arbeloa, o ex-treinador do Real Madrid. Se falarmos em Inter de Milão, temos Wesley Schneider, temos Walter Samuel, temos Maicon, temos Júlio César. E eu pergunto-lhe, Mister, como é que foi lidar com todos esses nomes de jogadores? Ah, das situações engraçadas, não é? Portanto, no fundo, os egos no balneário, ah, a gestão dos egos nos balneários tem que ter regras claras e coerência. No fundo, ah, todos têm que perceber um bocadinho qual é que é o caminho, o grupo tem que estar alinhado. E a liderança também é uma liderança que, que garante um bocado isso. Eu estou-me a lembrar de uma, de uma situação que define um bocadinho ah, aquilo que, aquilo que são egos. Por exemplo, ah, eu lembro-me de uma situação onde, num jogo, até foi no Inter Milão, e eu normalmente não me sentava no banco principal, sentava no banco lateral, portanto, no início, quase o segundo banco. E estava ali, naquele banco lateral, e há uma bola que sai fora e o Samuel Eto'o, portanto, Samuel Eto'o estava a jogar na frente com o Balotelli e o jogo não estava a fluir muito bem, o Balotelli estava muito individual e o Eto'o já estava a ficar um bocado frustrado, e quando ele chega, há um lançamento lateral, ele vem ali perto da linha, pega na bola e e diz, e diz-me ele assim: "Ó Zé, diz aí ao mister para tirar o Balotelli, senão eu resolvo isto à minha maneira", em francês. Em fran em fran epá, e eu e eu também em francês disse para o Eto'o: "Olha, Samu, cuidado, se eu disser isso, quem vai sair és tu". Fazendo isso ao mesmo tirar. Se eu lhe disser isto, quem vai sair é tu. Olha assim para mim e diz: "Então não digas nada". E vou eu vou mostra um bocadinho que, epá, no alto nível há de facto, há momentos de emoção e onde se pode ter mais ou menos ego, mas o que define verdadeiramente o caráter destes grandes nomes que tu falas é o controle, o controle que eles têm em determinados momentos que são tão emocionais, e esse é o controle que faz a diferença, que de repente, eles focam e têm a capacidade de tomar a decisão correta no, no momento certo. Estes são os grandes, são os que realmente fazem diferença em determinados. E isso é a vantagem que eu sinto que tive, na possibilidade de trabalhar com estes grandes nomes que tu falaste e não falaste em todos. Epá, Não dá também, não dá para falar de todos. Senão não saíamos aqui só a referir nomes. e tu estás a referir, por exemplo, pá, ok, o Cristiano, que é alguém que eu admiro imenso, e o Cristiano é exatamente aquilo que simboliza o que é que é o alto rendimento, não é? Portanto, porque o Cristiano é o exemplo, que te faz entender
o que é ser um grande profissional, que é dizer assim: "Epá, ok, eu tenho talento, mas o talento não é suficiente sem consistência diária, sem trabalho diário, sem eu estar, focado diariamente a preparar-me para, estar sempre no top e estar sempre no melhor das minhas capacidades". Portanto, e é isso que distingue de facto os melhores jogadores do mundo, não é? Entre Te- têm essa capacidade. Tem alguma história de bastidores com José Mourinho? Já me contou essa do Samuel Eto'o. Falou do nome de Balotelli. Balotelli é um nome que, se formos por histórias, é, acredito que seja surreal o convívio com Mário Balotelli. Aliás, José Mourinho contou inclusive uma história uh, num túnel em que o Balotelli está a voltar, mal a segunda parte tinha começado, e já expulso, não é? Precisamente nessa campanha Acho que de... foi nada assim. Alguma história engraçada de bastidores com José Mourinho? O Mr. José Mourinho tem mesmo, na realidade, aquela personalidade assim tão séria e perfil tão sério e fechado? Ou então há algo em José Mourinho que ele esconde e não revela em termos de personalidade? Se eles escondem e não revela, quem sou eu para né? Não, eu acho que ele é uma pessoa, como pessoa é uma pessoa extraordinária, né, portanto, tirando a parte do técnico, toda a gente sabe que é dos melhores treinadores do mundo, mas como pessoa, quem convive, com o José Mourinho sabe o tipo de pessoa que ele é, e é top, é 5 estrelas. Alguma história de bastidores? Muitas. Histó histórias, né, Escolha mas são uma, escolha uma mais engraçada, a que para si até hoje se mantém na são to sua cabeça. são todas, obviamente, são todas histórias engraçadas, mas são aquelas histórias para nós contarmos, não em público, não é? Bom, no fundo, são memórias entre nós, entre grupos que se calhar não são assim tão para público, mas são aquelas memórias que ficam. Sim, sim, sim. Coisas de balneário. Já Ali. vi que o Mister está reticente em revelar algumas. Pronto, eu vou ser mais específico e tentar facilitar aqui a vida do Mister. Ah, Alguma situação de, por exemplo, falava-me disto do Samuel Eto'o, de atenção, Samuel, porque se eu lhe disser isso, quem vai sair és tu. Tem alguma história então assim de gestão de equipa, do género, aconteceu alguma coisa que o jogador, olha, então, desculpa lá, não vai jogar este jogador em detrimento de não, ti. mas pronto, isso aí são coisas, no fundo, são a gestão de uma equipa. São tomadas decisões que definem um bocadinho aquilo que é a liderança dele, portanto, são momentos, não são momentos de brincadeira, não é? Portanto, são Claro. momentos sérios, e nos momentos sérios o José Mourinho não tá para brincadeiras. O que eu estava a falar aqui do José Mourinho como pessoa 5 estrelas, não é? Não tanto enquanto treinador, mas é de facto, uma pessoa extraordinária. Lembro-me, ok, uma situação caricata. Eu, a primeira vez que andei de Ferrari, andei, de Ferrari com o José Mourinho. Estávamos a voltar de um, de um jogo do aeroporto, ah, e vinhamos de Ferrari. Aceleramos um bocadinho, mas, de repente vem o, vem o carro dos carabinieri. E tá, "Oh, oh", e nós a sairmos para a Piano Gentile, paramos, e o polícia vem, e o Zé Mourinho baixa a janela: "Oh, mister, como é que está?" "Está bem, arrivederci." Zé Mourinho, não há muito para ninguém.
Agora Isto já sabe, se quiser acelerar, vai ter que acelerar, só pode ser com o José Mourinho ao lado. é uma coisa é Mourinho. Com o Mourinho ao lado não há problema nenhum, era sempre a aviar. Lembro-me que eu andava no meu BMzinho e estava na ia para Viseu, pá, e ali ao pé de Leiria dou-lhe um bocadinho mais de gás, pá, passei um bocadinho dos limites. A seguir a polícia estava eu baixo o vidro, olha, a carta de condução e quer pagar agora ou quer pagar depois? Isto foi eu. É uma diferença, né? Uma diferença grande. Eu tive que pagar. Pode ser que nos Emirados as coisas, Mister, sejam diferentes. Agora também se for para, oh, Mister. O Mister faz a dança e acabou, não há multa para ninguém. É verdade, é verdade. Muito bom, Mister. Olha, relativamente àquilo que foi a mudança de exigência, porque há pouco eu quero repetir um bocadinho esta questão. Não sendo repetitivo no sentido literal da pergunta, porque acredito que ela marque, portanto, alturas diferentes da vida e da carreira do Mister. Eu há pouco perguntava-lhe a diferença que teve a transição do futebol de formação para o futebol sénior e tudo aquilo, ou melhor, o que é que aquilo representou para todo o resto de carreira que veio à posteriori. Agora pergunto-lhe o que é que o convívio com José Mourinho significou e impactou para tudo o que veio depois. Mudou também a sua exigência, o modelo de treino, a visão de jogo, mudou? Claro, claro. Portanto, claro que claro que mudou. Portanto, mudou, porque era uma exigência é uma exigência diferente. Portanto, tu estás com alguém que ao mais alto nível, não é? Eh, cria, cria equipas campeãs, não é? Portanto, e tu aprendes isso, não é? É uma aprendizagem que não há um curso que te dá isso. No fundo, tu num curso vais adquirir conhecimento e depois, eh, no dia a dia, na prática, estas vivências são vivências que te ensinam a conduzir eh, nestes momentos, a conduzir e a liderar nestes momentos, a conduzir e a liderar para criar também estes momentos. Eh, e no fundo isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Há pouco falava de comportamento nas equipas séniores masculinas. Hoje pergunto-lhe de tanta vivência que já passou, de tantos também títulos conquistados, Al Hilal, agora no Al Sharjah, também por outros emblemas por onde passou, hoje procura uh, ter equipas de mentalidade forte, de bom comportamento, vamos dizer assim, que depois se retratem em performance, ou é logo uma pessoa que foca num balneário vencedor portanto, só foca na performance. Ou então, se é um misto das duas componentes. Olha, eu gosto de equipas organizadas, né? Isto é um aspecto importante. Eu acho que o futebol hoje em dia está mais tático, está mais rápido. Ahm, quando o jogo acelera, a tomada de decisão torna-se muito importante, né? No fundo. Ah, e, e quem decide melhor ganha. Portanto, e o trabalho da organização das equipas está muito voltado para a qualidade na tomada de decisão. Portanto, eu gosto de equipas competitivas ao nível da tomada de decisão e com uma identidade clara, ou seja, são equipas que sabem funcionar, que sabem controlar o jogo e o jogo, sabem quando é que devem parar. E é isto que eu procuro nas minhas equipas.
exatamente, e hoje em dia faz a diferença. Portanto, eu tenho as minhas referências enquanto treinadores, eu gosto de treinadores diferentes, portanto gosto da gestão, tenho um bocadinho, e é aquilo que me caracteriza, tenho um bocadinho, é a gestão do Mourinho, procuro Guardiola. Mister, eu peço desculpa, mas estou a ouvi-lo com uns certos cortes. Ah, pois, Peço desculpa. não sei. Olha, eu acho que assim. Consegue voltar então novamente a dizer, peço desculpa, que voltando ao início da resposta, peço imensa desculpa de ter que pedir que repita só aqui um bocadinho Não sei esta já, resposta. ah, não sei em que parte é que estava. Não, Portanto, estava a eu estava dizer que gosta de ter equipas vencedoras e organizadas. das competitivas e com identidade. Portanto, gosto das equipas, se as equipas sabem pressionar, se sabem controlar o jogo nos vários momentos, sabem quando é que aceleram e quando é que não aceleram o jogo. Portanto, isso é o que é para mim fundamental, porque o jogo de futebol hoje é mais tático, está mais rápido. E quando o jogo acelera, a tomada de decisão é de facto o que é mais importante, e eu foco o meu trabalho na, na organização que permite a melhoria constante da qualidade na tomada de decisão. Portanto, é aquilo que eu procuro nas minhas equipas. Isto porque as minhas referências enquanto treinador, também são referências que mais ou menos se enquadram neste tipo de perfil de jogo. Portanto, eu gosto muito, e no fundo acabo por ter um pouco da gestão, em determinados momentos, da gestão emocional que o José Mourinho faz, tenho um pouco e gosto do nível de organização que Pep Guardiola utiliza em termos de organização, não propriamente em todos os conceitos de jogo, mas em termos de organização sistemática, gosto, mas depois também gosto da inteligência do jogo e um pouco da gestão do Ancelotti, não é? E é dentro destes modelos que eu procuro construir eh, a minha própria identidade enquanto treinador, não é? E, e pronto, tenho a vantagem de ter este nível de preparação também e ter tido esta possibilidade, não é? De trabalhar em contextos que me permitem hoje em dia ter esta vantagem. Mister, há algum objetivo que ainda deseja concretizar ou que queria muito concretizar na sua carreira? Eu creio que há sempre vários objetivos, mas um deles era ser campeão em Portugal, eh, de, de ganhar algo em Portugal, eh, e espero ainda concretizar em vida. Concretizar em vida também dificilmente seria não concretizar em vida. Há, Mister, há de facto, tem momentos, não é? E como nós começamos a nossa entrevista, às vezes há momentos difíceis, não é? Mas, mas são momentos difíceis e engraçados também, não é? Portanto, eu lembro-me um episódio com o Jorge, a primeira vez que eu defrontei o Jorge Jesus na Champions League da Ásia. Ah, e de facto é um jogo que está mais ou menos equilibrado, está para ali, pá, 0-0, a gente depois marca, faz 1-0, o jogo vai andando, tal, 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 tal. Epá, de repente há uma expulsão de um jogador da minha equipa, o jogo acaba por desequilibrar,
e nos últimos momentos a gente sofre. Eles depois empatam, a gente sofre depois nos últimos minutos o 2-1 e 3-1. Ahm, vamos a regressar aos balneários, vamos a regressar aos balneários e o Jorge Jesus põe assim o braço em cima. Chalaza, perdeste contra a melhor equipa da Ásia. Tem moral, atenção, não há volta a dar. São momentos difíceis, mas também são momentos difíceis que se transformam em momentos engraçados, em momentos de memória que nos fazem sorrir um dia destes e relativizar um bocadinho. E eu tenho a felicidade de ter passado por estes momentos todos e vivê-los com esta naturalidade e simplicidade, não é? Portanto, no fundo, que é isto que eu quero, e que eu transmito diariamente enquanto treinador, que a vida tem momentos difíceis, sim, mas nós podemos reformular estes momentos e transformá-los em, em momentos de sucesso também. Né? Ora, nem mais, mister, ora, nem mais. E agora, permita-me aqui uma ligeira, não vou dizer provocação, mas uma questão que pode soar como uma certa provocação. O Mister começou no Sport Lisboa e Benfica, e à data de hoje, o treinador deste mesmo Benfica é José Mourinho, pessoa com quem trabalhou. E eu pergunto se o José Moraes tem o Mr. José Moraes tem alguma vontade de voltar a um clube onde começou. Se eu tenho vontade, obviamente que tenho. O clube onde eu comecei não é um clube qualquer, é o Benfica. E é, e é, e é um grande clube. É um grande clube. E se um dia eu puder servir eh, o clube atingindo os objetivos que eu tenho em mente, eh, acho que acabo a carreira com um sorriso grande e felicidade, porque, porque é um clube. Benfica é Benfica. Né? E só quem passou por lá é que sabe o que é o Benfica. Muito bem, Mister. Olha, vamos então agora a um segmento. Foi ótimo. Resposta direta, concisa, clara. Nem, não vou alimentar mais. Vou só deixar assim. Mister, nós temos aqui normalmente no nosso programa um ping-pong rápido, uma espécie de pep rápido, que são questões precisamente para resposta rápida. Eu acho que o recordista neste segmento é o Mister José Peseiro, ok? Foi a pessoa que respondeu mais rápido a tudo. Nós aqui temos umas questões, naturalmente, para responder rápido, mas se o Mister, na eventualidade de querer justificar, poderá fazê-lo, naturalmente, ok? Não, portanto, não é aqui um desafio gigantesco. Preparado, Mister? Vamos a isto. Portanto, primeira questão, melhor jogador com quem trabalhou? Cristiano Ronaldo, Melhor balneário que encontrou? Inter Milão, Treinador que mais o influenciou? José Mourinho, Um país onde gostou especialmente de trabalhar? Espanha, Muito bem. Um jogo que repetia? ou final da Liga dos Campeões, Bayern Munique, Inter Milão. Num estádio onde, curiosamente, depois foi trabalhar. Bernabéu. 2-0, e se não estou em erro, 2 golos de Diego Milito. Dito, exatamente. Por acaso, o banco de dados ainda vai funcionando aqui. Este banco de dados ainda vai funcionando. José Moraes, em 3 palavras.
Organizado, exigente, ambicioso. Muito bem. Futebol português, em 3 palavras. Futebol de qualidade, potencial a melhorar. Muito bem, ok. E tá, e são estas, pronto. Não gostou, não doeu, achou? Foi rápido, foi fácil. E dá milhões. Claro. Vicente, para terminar, gostava de colocar aqui uma questão um bocadinho mais aberta. Olhando para toda a sua carreira, tudo aquilo que tem vindo a vivenciar, seja como treinador principal, seja como treinador de formação, seja como observador, como treinador adjunto, passou por todas as fases, eu diria, que consolidam um treinador e um bom treinador de futebol. No início, eu falava daquele que é o mediatismo e a mediatização das pessoas em concreto no mundo do futebol. Que mensagem gostaria de deixar para quem vê em si um treinador com uma carreira verdadeiramente global e que mensagem gostaria também de deixar para aquelas pessoas que se calhar deixam que algumas figuras passem ao lado quando elas representam tão bem o nosso país no panorama internacional? Olha, eu sinto-me privilegiado neste assunto, porque fui tendo sempre o acompanhamento. Hoje em dia, a Associação Nacional de Treinadores tem um jogo importante, envia mensagem. O presidente da federação, quando ganha campeonatos, competições, enviam. O presidente da liga, envia. Portanto, nós estamos num momento onde a organização funciona desta forma e eventualmente eu sinto-me um privilegiado nesse sentido, mas eu, creio que não sou o único, eu creio que isto também é um procedimento em momentos desta natureza e desta grandeza. Agora, o que eu apelo à nossa organização em Portugal é, que cada vez mais estejamos comprometidos e comprometidos naquilo que é a, a missão de tornar o nosso país um exemplo de organização ao nível das nossas competições, não é? Da organização das nossas competições, do aproveitamento dos nossos recursos humanos enquanto, quando nós falamos não apenas em atletas, atletas em, em treinadores, falamos em dirigentes, não é? Temos vários diretores desportivos em clubes importantes no mundo, temos vários treinadores de clubes importantes no mundo que ganham competições, temos muitos em grandes clubes do mundo e outros que podem falar com dignidade e alma aquilo que é a nossa cultura e o nosso país. Ah, E eu digo que esse compromisso é que define aquilo que nós somos, aquilo que nós somos hoje. Ah, somos um país, ao nível do futebol, olhado, eh, como recursos de topo, eh, em toda a linha, não é? E já falei, já referi, treinadores, jogadores, dirigentes, e continuar assim, eh, para continuar assim, temos que continuar a desenvolver as nossas organizações no da forma como nós temos vindo a desenvolver. É importante
uma liga organizada da forma como está a ser. Parabéns pela oportunidade de falar com aqui os tipos. Ah, temos uma federação que funciona, que está extremamente organizada. Ah, temos uma associação de treinadores que temos uma cada vez mais profissionalizada, ah, e isso no fundo, ah, torna-nos grandes como país. E quando nós estamos fora, eu fundamentalmente tenho estado praticamente sempre fora, eu sinto aquilo que é, ah, ter o passaporte português, eh, não ficou mais Sente, peço desculpa, sente o que é, portanto, sente o que é ser português, escala a um patamar totalmente diferente a partir do momento em que se está fora? é o facto de tu seres português enquanto treinador de futebol, eh, torna-te torna-te um elemento no topo da pirâmide, não é? Pelo país, eh, pela grandeza que o país tem ao nível destes recursos humanos, dentro deste conhecimento que nós temos do que é a capacidade de treinar e a capacidade de transformar equipas em equipas campeãs. Portanto, há uma diferença entre ser português e não ser português, né? Ah, Naturalmente. e isto foi conseguido portanto, com, com estes sacrifícios, com este compromisso de melhoria constante. E acho que é importante valorizar sistematicamente eh, essa qualidade. Eh, com os que estão fora, continuar a valorizar aqueles que estão fora, porque, porque são importantes, e valorizar fundamentalmente aqueles que estão neste momento em Portugal e que têm o potencial para fazer a diferença também no futuro, quando tiverem eh, a possibilidade de sair para algo eh, que esteja de acordo com as ambições de cada um, porque há que não ambiciona sair de Portugal e que tem a sua própria missão dentro do próprio país. Portanto, eu comecei ao contrário e espero terminar um dia em Portugal. Muito bem, Mister. E então que assim seja. Somos de facto os melhores do mundo. Da minha parte foi um gosto, Mister, falar consigo, beber também daquela que é a sua experiência, o seu currículo. Foi um gosto de facto recebê-lo cá e resta-me desejar-lhe toda a sorte possível como português e como um dos representantes do nosso país por esse mundo fora, pelo nosso globo fora. Gostou? Gostei muito, obrigado. Muito obrigado. Foi, uma, foi um tempo de partilha muito engraçado. Muito obrigado, Mister. Desejar-lhe tudo bom e continuação. Muito obrigado. Força. Igualmente, obrigado a todos vocês. Força. E somos de facto os melhores do mundo. José Moraes, aqui no Sem Filtros, o podcast, videocast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Este lado é tudo, mas esperamos sempre por si para um próximo episódio. Até lá.